Todo mundo tem internet de alguma maneira, para fins diferentes e para interesses diferentes. E o jornalismo passou a ser acossado por isso. Tem alguns elementos no jornalismo que busca, que prima pela ética, pela verdade, ou pelo menos pela investigação mais profunda para achar a verdade, que eu acho que muita gente que acabou virando jornalista com o celular na mão mesmo, não sabe que nem que existe. Vou fazer uma folha de uma árvore. Mas é uma folha que eu queria que fosse daqui. Na minha cabeça a folha estava assim. Só que eu fui fazendo. Nunca cheguei naquela folha do jeito exato que eu queria. Até que chegou uma hora e falar, vai ficar assim. E você olha e fala, que lindo, mano. Na cabeça dele. Não era assim. O Amir Klink tem uma frase que ele fala assim: você pode planejar tudo que você quiser. Planeja, mas tem uma hora que você tem que abandonar o plano e tem que botar ele em execução. Trabalho, família, trabalho. Existe um lado divino no corre nosso de cada dia. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Correria! Este programa maravilhoso em que a gente fala sobre família e trabalho, sobre a correria do dia a dia, e é sempre importante na correria a gente estar bem acompanhado. Hoje estou aqui com João Branco, meu co-host, o maior desmarqueteiro do Brasil, Johnny White. Como é que você tá, meu irmão? Olá, boa noite. Sempre quis começar um programa assim. São 8 e... São 6 e ônibus. Já dando um spoiler do que vai acontecer aqui, hein? Gente, nessa temporada a gente tá trazendo pessoas que trabalham com profissões que a gente ainda não trouxe ninguém aqui, hein? Então a gente já trouxe aqui no Santa Correria gente do mundo do esporte, jogador de futebol, a gente já trouxe gente que trabalha com cozinha, a gente já trouxe aqui gente que trabalha com o mundo dos negócios. E a gente não tinha trazido ninguém aqui até hoje que trabalha no mundo do jornalismo, não é isso, Pianges? É isso aí, a gente trouxe talvez um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Esse auditório animado para Carlos Tramontina! Obrigado, meus amigos, muito obrigado. Eu prometo que se for eleito... Cara, e acho que é o primeiro vovô, hein? É o primeiro vovô do Santa Correria. Eu acho que o Rufino, não? O Rufino deve ser vô. Verdade. É verdade. Bem-vindo, você que é vô da Alice. É isso, da Alice e da Isadora. Eu sou 2 vezes. Que delícia. Já me disseram que... Duas mulheres. O mundo precisa de mulher. É. Mulher é mais leve, mulher sensível. é mais agradável, mulher é mais sensível, mulher é mais gentil, mulher é mais tudo. Me disseram, né? inclusive... Os marmanjos são grosseiros. Vamos botar mulher nesse mundo. Aqui é suspeito, hein? O Pianges tem 2 filhas. Eu tenho 2 meninas. Eu tenho uma, mas eu tenho um menino também. É. Mas me disseram que o amor de vô é um negócio incomparável, Tramontina. Diz que ultrapassa. Ontem a minha neta... Ontem, a minha neta esteve conosco um tempinho lá, e eu fiz ela dormir no carrinho, e depois, quando ela acordou, e ela ficou quieta no carrinho um pouco, na hora que a minha filha veio buscá-la e levantou o carrinho, descobriu que havia um Chernobyl, havia explodido um Chernobyl por dentro da fralda, e havia um desastre armado. Enquanto ela tirou a Isadora para ir limpar a Isadora, tomar as providências, eu fiquei com o carrinho. E tudo que havia depositado no carrinho. Então, a avô faz isso. A avô faz até isso na boa, sorrindo. Daqui o carrinho, eu vou lavar o carrinho, não tem problema. Que maravilhoso. É a coisa mais deliciosa Eu que tenho existe. amigos que eles foram pais um pouco mais distantes, então, assim, correria do dia a dia. Normalmente, a gente, 30, 40, 50 anos, a gente tá trabalhando. Tem pai que nem vê os filhos, né? Mas que quando chega a avosidade, assim, se transformando naquele avô brincalhão que cai no chão, brinca de tudo, acorda cedo, tá sempre com os netos, e os filhos falam, poxa, comigo você não fez isso, hein, pai? E a avosidade tem essa coisa também da leveza e de estar perto do filho, do neto com... E você, quando é avô, você já está numa condição, de maneira geral, numa condição de idade em que você olha perspectivamente tudo que você já fez, e tudo que você fez de errado, ou tudo aquilo que talvez não devesse ter feito, fosse errado, mas porra, né? E aí você olha e fala assim, eu não vou fazer isso. Agora... Né? Meus filhos entravam na água gelada do mar, pai, vem, falava, não vou não. Não, você vai me desculpar, filho, você entra aí, brinca, eu não vou nessa água gelada com você, não, né?
Hoje eu entro. Se a Alice e a Isadora Nossa, chamam... eu entro em todo lugar, Sabe que a né? gente saiu de viagem de férias algumas semanas atrás, né? E aí eu tava conversando com a minha esposa outro dia, falei pra ela, puxa, eu me arrependi do negócio. A gente foi viajar, a gente foi pro lugar que tinha uma piscina. E aí a gente saiu pra passear o dia inteiro e tal. E a hora que a gente voltou, os meus 2 filhos olharam e falaram, pai, nós vamos pular na piscina de roupa e tudo. E a gente falou, tá bom. E aí eles pularam, só que tava um frio. E aí eu falei, vou fazer uma surpresa pra eles, eu vou pular também. E aí eu saí correndo atrás, assim, e eles pularam com tudo na água. E aí o mais velho saiu da água e falou, tá muito gelado. E aí eu parei e não pulei. E eu não fui. E você Devia sabe ter que eu me podido. arrependo? Você falhou, Depois tá eu falei vendo? pra minha esposa, falei, essa memória eles iam ficar pro resto da vida. É. O dia que o pai pulou na piscina de roupa com a gente e eu não fui. Total. Desculpa aí, filhotes, na próxima. Na gente, próxima vai. Próxima. Você Mas sabe um dia que- menos, não tão frio, né? Ajudaria. Quando nasceu a Isadora, há 7 meses e meio, a minha filha, 5 dias após o parto, teve que voltar para a maternidade porque teve um problema de uma brutal elevação da pressão arterial. E teve que ser tratado com muito cuidado, ficou numa situação delicada até. E eu e a minha mulher ficamos com a Isadora com 5 dias de vida em casa. Só vocês. Eu e ela. Que temos filhos com 35 e 36 anos, né? E vivemos durante 5 dias uma experiência que foi muito forte. Tão forte quanto assistir o parto com o nascimento da Isadora. E nós ficamos com aquele bebê, a cada 3 horas, mamadeira, né, leite da mãe, enquanto a mãe estava no hospital, e o choro, e a cólica, e trocar a fralda, e troca a fralda, e dá o mamar, aí a fralda de novo está molhada, aí troca, está suja, troca, e a cada 3 horas. E você praticamente não dorme, porque depois que termina tudo isso, todos os pais, especialmente as mães, sabem disso, né? Mas eu digo para você que esta experiência de 5 dias, depois a Isadora voltou para a maternidade, e a Natália, minha filha, saiu do hospital, tudo bem. Então, hoje ela é uma menina extremamente saudável, tem quase 10 quilos de peso, sorridente. Quando eu pego ela no colo, cara, não me sai da cabeça esta imagem, ou a lembrança destes 5 dias, que para mim são uma coisa que eu jamais vou esquecer. Eu jamais fiz isso com os meus filhos, porque era um outro momento, eu trabalhava muito, a minha mulher cuidava, eu ajudava nos fins de semana. Eu fazia Bom Dia São Paulo quando nasceu a Natália. Então eu levantava às 3 da manhã para ir para a televisão. Mas nos fins de semana, quem levantava de madrugada para trocar fralda e dar uma madeira era eu. Mas desta vez, tendo a responsabilidade de cuidar da Isadora com apenas 5 dias de vida, e nós ficamos direto com ela durante 5 dias, cara, foi um negócio extremamente forte, intenso e emocionante. De vez em quando eu estou lá na marcante, casa dela, eu olho pela rua e falo, eu me lembro que eu pegava ela no colo, aquele toquinho que cabia dentro de uma caixa de sapato, e ia ali na varandinha, olhando para a rua, e falava, não chora, olha, tem um homem lá na rua, tá vendo um homem na rua? Não chora, fica aqui, fica aqui. É uma coisa muito diferente, extremamente intensa. Poxa, que lindo. Você lê bastante, né? Você não pensa em escrever algumas histórias biográficas, assim? Eu fiz 3 livros, eu publiquei 3 livros, né? O primeiro foi sobre entrevistadores da TV. O segundo foi sobre uma viagem que eu fiz ao Nepal, até o acampamento base do Everest, e a minha tentativa de subir até o cume de uma montanha chamada Island Peak. E o terceiro foi sobre um grande projeto que nós fizemos sobre a poluição do Rio Tietê, que nós desenvolvemos na Globo. E ao final do projeto, que durou 1 ano, eu fui à Coreia ver o que a Coreia tinha feito para tratamento de riacho poluído. E eu olhei aquilo e falei, nossa, mas a televisão, um dia entra uma matéria, você esquece do dia anterior. No outro dia entra outra reportagem, outro acontecimento, e eu vou transformar isso num registro. E fiz um livro, né? Mas eu digo para você que escrever um livro, cara, é um processo que, para mim, não é como
ocorre para várias pessoas, É, assim. Tem nem o que você sim. entra na frente do computador e... É que você tem muito... Comigo não, Você tem muita experiência, né? Eu acho ralo, que cara, um ralo, livro sobre escrevo, volto. toda a sua trajetória profissional seria muito interessante de ler também, né? Você tem 40 e tantos anos de televisão, Uhum. quantidade de coisa que você já viu, né? Nossa. Então, mas você sabe que eu estou chegando à conclusão de que contar histórias assim, quando você conta para as pessoas, num podcast, numa roda, um grupo de amigos e tal, como a gente, né, gesticula, tem o tom de voz, tem o Fortalece jeito a de história. contar, acaba sendo muito interessante. Na hora em que você bota no papel, é um outro jeito, Uhum. é uma outra pegada. E você tem que adicionar elementos escritos que são muito mais desafiadores. Pelo menos para mim. Uhum. Isso não sai para mim assim. Não. Eu me lembro que, para escrever esses livros, todo dia de manhã eu levantava às 5h30, 6 horas eu estava na frente do computador. Aí eu relia as últimas 3, 4 páginas escritas, olhava para aquela tela branca, falava, caramba, e agora? Qual é a primeira letra que eu vou botar nessa tela? Dá uma travada. Aí achava que a última página não estava boa, apagava a última página. Demorava 2 horas, 2h30 realmente para entrar no clima, entrar no ritmo, e aí, pá! Aí trabalhava até a 1 da tarde, banho, almoço, trabalho. Voltava 8 da noite, 9 da noite, computador de novo até meia-noite. Caramba. E a sensação que eu tive no final é de que você se torna escravo do texto. Escravo do E o livro texto. nunca fica pronto. E o livro nunca fica pronto, cara, aí vai te dando uma angústia, você se torna um ser antissocial, porque aí tem a festa, você não vai lá encher a cara na festa, se divertir, pular, porque no dia seguinte você tem que escrever. E a família também, né? E a Tom? família, vamos para tal lugar, vamos viajar e ficar tal coisa assim, eu não posso Mas parar. é que jornalista, né? Você tem um nível de exigência com a sua escrita. Eu isso. imagino que é tipo um escultor que vai lá, esculpe, aí fica olhando e fala, não tá bom ainda. Aí não tá bom ainda. Tem a uma gente fez uns frase. livros, né, Piaget? A gente foi lá, escreveu, não. Tem uma frase que eu ouvi do Jô Soares, eu não sei se a frase é dele, de quem é, mas a frase é assim, o livro é assim, num determinado momento você abandona o texto para ser publicado. Porque senão você vai escrever o livro a vida inteira. Eu já ouvi isso de pintor também, sabia? Também? Fala, tem uma hora, eu tava tentando fazer uma folha de uma árvore, mas era uma folha que eu queria que fosse daqui. Na minha cabeça a folha tava assim. Só que eu fui fazendo, nunca cheguei naquela folha do jeito exato que eu queria. Até que chegou uma hora e fala, vai ficar assim. E você olha e fala, que lindo, na cabeça dele. Não era assim. O Amir Klink tem uma frase que ele fala assim, você pode planejar tudo que você quiser, planeja, mas tem uma hora que você tem que abandonar o plano e tem que botar ele em execução, porque senão você só vai planejar e nunca vai executar nenhum plano. Então planeje, ok, o planejamento é fundamental, especialmente em viagens onde há riscos, mas em algum momento você para de planejar e vai, mergulha. Isso a gente pode até fazer um link com a tua mudança profissional dos últimos tempos aí, né? Você, em algum momento, disse assim, tá, chegou a hora de encarar um oceano, como o Amir Klink faria, né? A Globo colocou todos os funcionários, todos, que tinham mais de 60 anos, meu caso, ou comorbidades, em casa durante a pandemia, Tá. recebendo salário integral. Integral. Todo mundo. Então, eu fiquei 1 ano e 4 meses em casa. Eu não podia sair para correr, porque havia determinação de que as pessoas não deveriam circular naquele momento gravíssimo da Covid. Né? A Globo sempre defendeu o respeito às regras da ciência e da legalidade. Então, eu não podia ir para a rua. Eu ficava em casa. Aí fazia minha ginástica em casa, sozinho, na varanda, sem nenhum equipamento. E que ficava lá. Ia para o interior, me escondia na minha chácara no interior e voltava para São Paulo. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu tenho uma condição, né, profissional e pessoal que me permite fazer outras coisas. Eu recebo muito convite para fazer outras coisas. Até que ponto até quando eu vou continuar fazendo isso que eu faço há mais de 40 anos, e até quando a Globo, que está passando por uma reformulação total, eu já percebia isso,
vai querer que eu continue. Uhum. A Globo está se rejuvenescendo, a Globo está mudando o modelo de negócios e ela vai mudar as caras. E é assim a vida. A gente não é para sempre. E quando eu voltei ao presencial, eu conversei com a direção e falei, olha, nesse ano eu voltei em 2021 ao presencial. Em 2022, eu conversei com a direção e falei, olha, eu vou ficar no máximo até o fim desse ano, mas eu não vou entrar 23 na Globo, porque eu quero experimentar outras coisas. E 3 meses depois dessa conversa, a direção do jornalismo, no Rio de Janeiro, veio conversar comigo e nós acertamos a minha saída, não tenho nenhuma queixa e nenhuma crítica a fazer. Quase 44 anos. Quase 43 anos e 11 meses, exatamente. Né? E aí eu mergulhei num mundo completamente diferente. Sim. A Globo ela tem uma série de restrições para participações, entrevistas em outros programas. E o que você sentiu assim quando você estava fora da Globo? Você sentiu... primeiro, deve ser muito diferente passar 44 anos trabalhando numa mesma empresa e sentir aquele frescor do e agora, né? Primeiro eu descobri que o mundo era muito maior. Segundo, eu descobri que com aquilo que eu acho que tem alguma condição de fazer, eu poderia fazer de diferentes maneiras. Com diferentes linguagens, com diferentes pegadas. Isso tudo se tornou primeiro para mim um desafio e depois um exercício, né? Que eu pratico permanentemente todos os dias. Ao estar aqui neste momento, eu estou aprendendo com vocês. Estou aprendendo uma linguagem que é diferente. Quando eu comecei a fazer podcast no Flow News, eu levava uma lista de perguntas. Aí nos primeiros programas, na hora que terminava o programa, eu falava assim, cara, mas isso aqui tá uma merda. Não é isso. Podcast não é isso. Sim. Podcast não é entrevista. É uma Podcast conversa. é conversa, é bate-papo. Né? Estamos no boteco. Aqui tem, aqui só Cachaça, tem é cachaça, a gente. cachaça aqui. Essa cachaça aqui pode beber um tonel, viu? Que não vai acontecer nada. É só uma aguinha. Aguinha pura, viva. Aê, Né? pronto. Agora, eu assumi, primeiro, que eu não sabia. Não, isso Segundo, é maravilhoso. que eu tinha porque que procurar quem tem grandes me nomes ensinasse. do jornalismo americano fazendo o mesmo movimento. Eu vejo caras assim que tem décadas na NBC, na ABC, caras que são, sei lá, o Cid Moreira dos Estados Unidos, fazendo movimentos para se atualizar com novas formas de comunicar, podcast, streaming, programa, o canal próprio, né? Então é bonito de ver também como a vida é longa. Porque, em geral, assim, a gente fica nessa de, cara, olha que coisa, você fez construir uma super carreira e super respeitado e poder levar também esse talento agora para as novas mídias, dentro ainda mais de um estúdio como o Estúdio Flow, que é super moderno também, que abrange vários assuntos. E aí, eu e outros tantos jornalistas e outros tantos que estão trilhando por esse caminho, né? Ou descobrindo e tentando se descobrir nesse caminho, a gente viveu muita coisa, né? Como jornalista, como apresentador e como entrevistador, a gente viveu momentos importantíssimos da história política brasileira. Sim. E a gente viveu momentos que, pessoalmente, nem todos viveram, né? Porque a gente, com contato diário com as pessoas, com a cidade, com as ruas, com autoridades, com gente que manda, com gente que bate, com gente que prende, com gente que mata, a gente tem muita história, né? E essa experiência e todo esse volume de informação que a gente armazenou ao longo do dia, que jornalistas, de maneira geral, armazenam no seu dia a dia, isso tudo faz com que a gente tenha tenha a possibilidade de discutir e conversar com muitas visões diferentes, porque a gente já viveu muita coisa, né? Então você pode comparar, você pode olhar, ver as mudanças. Você deve ter muita história, algumas Nossa, chocantes. Tem história de todo tipo, né? Outro dia eu acabei de ler o livro sobre a vida do Nelson Ned, né? E aí eu pedi para um amigo o telefone da filha do Nelson Ned, a Verônica. E aí eu liguei para ela. Eu falei, Verônica, eu estou ligando para você, não é para fazer entrevista nem nada, não. Eu quero só dizer para você que eu estou muito contente, porque eu acabei de ler o livro sobre o seu pai e acho que o livro repõe
um momento da vida brasileira, da vida musical brasileira, em que o teu pai não teve o reconhecimento que deveria ter tido. Um grande cantor que foi desrespeitado porque tinha nanismo. Cantava muito. Né? Cantava muito, e o livro repõe isso. Escrito pelo Barsinski, né? Que é crítico de música, que fez uma pesquisa maravilhosa. Cantava muito. Então, eu nunca entrevistei Nunca entrevistou? o Nelson Ned. Mas eu vi o Nelson Ned se apresentando na televisão o tempo todo. Né? Outro dia no programa eu conversei com Rita Cadillac. Ao longo da minha vida jamais entrevistei a Rita Cadillac, em nenhum dos programas que fiz. E foi uma conversa muito interessante, porque a Rita também é parte da história da TV brasileira. Sim. E uma desbravadora, e uma mulher que até hoje não tem vergonha do que fez, mas discute com clareza problemas que teve em função das várias atividades que cumpriu ao longo da vida. Né? Então isso tudo eu acho que engrandece a todos nós. Dá um repertório, né? É um repertório que a gente tem e que aflora quando a gente está conversando com as pessoas, recebendo convidados e podendo discutir os momentos, né? E como é que a vida segue a partir de agora. E aí a gente oferece para quem está do lado de lá, nos vendo, né? Conteúdo, informação de um jeito legal. Agora, no começo, toda essa armazenagem aí, Tramontina, temos algumas imagens ali no nosso mural. A galera da produção conseguiu aqui umas fotos suas aqui mais novinho. Você foi novinho. preso, é isso? 1973. Cabelo maravilhoso. Você devia ter ali quantos anos, Tramontina? Cabelo maravilhoso, eu tinha... Nasci em 56, 60, 19 anos, 18 anos. Se preparando para usar terno e gravata por uns 40 há 50 anos. Eu tenho 67. Essa foto foi feita exatamente 50 anos atrás. Olha aí. E aqui você tava dando notícia já? Não, garotinho? Isso aí, você vê, eu sempre tive uma facilidade, cara, para falar em público. Orador. Isso aí é no curso primário, 11 anos de idade. Você era orador da turma. Orador da turma. Lógico que eu não escrevi esse texto, foi algum professor, não sei quem. Mas você vê, eu já estava lá lendo para a escola um discurso, um texto qualquer. Estava lendo um teleprompter já. Estava lendo ali, ó. E aquela outra foto é minha em Adamantina, na rua onde eu morei. Eu nasci em Adamantina, tá na Alta Paulista. Eu com um cachorro da família, eu tinha aí pouco mais de 10 anos. Né? Aí você vê que... Mas essa foto primeira aqui essa tá maravilhosa, né? Com esse cabelão aí. É um style. Botava uma touca, como é que chama aquelas meias? Sim, para deixar o cabelo para deixar arrumadinho. O cabelo levemente controlado, porque não existia gel, não existia, né, esses cremes que a gente passa no cabelo para dar uma segurada na onda, né? Rapaz, tinha olha apelido que não, Tramontina? Tinha apelido? Que a galera do Flow, vou revelar aqui. Revela. Quando eu falei lá com a galera do Flow, e aí, tá, eles falaram, leva o Tramonta, que ele é demais. Tramonta, mas Tramonta é porque Tramontina é muito comprido, né? Então, na redação, as pessoas sempre me chamaram de Tramonta. Em casa, na família, eu sou Beto, porque é Carlos Alberto. É que ninguém sabe que meu nome é Carlos Alberto Tramontina. É verdade. Né? Mas em casa e para a família, eu sou Beto. E... Como as netinhas se chamam? Como as netinhas se chamam? É o vô Beto? Uma está aprendendo agora, ela fala vovô Bé. Vovô Bé. Olha aí, que ainda legal. ela não consegue falar Beto, né? Mas essa foto é maravilhosa. Tá maravilhosa. Essa foto é sensacional. E como é que você vê hoje em dia assim, o jornalismo, as notícias, a informação? Eu sou formado em jornalismo, tá? Só que eu tomei uma decisão, assim, que é não assistir notícia. Eu não vejo mais notícia, cara. Porque é muita... Primeiro que é muita notícia. E é o tempo todo você é bombardeado por notícias. E muitas vezes bombardeado por notícias que você não escolheu saber. Tipo, sei lá, um programa, uma novela, uma fofoca dos bastidores da vida privada de uma celebridade. Eu não tenho interesse nenhum. Então, mesmo formado em jornalismo, e eu acho que é uma faculdade que dá uma série de habilidades, como comunicação, capacidade de conversa, investigação, compromisso com os fatos e não com factoides. Então, acho que tem uma série de coisas positivas no jornalismo, mas como é que você vê? Como é que você tá enxergando o jornalismo frente a tantas discussões sobre fake news,
dados, sobre redes sociais e também, óbvio, sobre inteligência artificial chegando e muita gente dizendo aí que vai ser um desastre, eleição americana, eleição brasileira e a capacidade que a inteligência artificial vai ter de manipular as notícias. Uhum. Eu acho que, inicialmente, nós temos duas questões aí. Uma é a gigantesca crise pelo qual passa o jornalismo diante deste mundo que mudou completamente em 10 anos com a disseminação e a democratização da internet. Todo mundo tem internet de alguma maneira, para fins diferentes e para interesses diferentes. Todo mundo tem internet. E o jornalismo passou a ser acossado por isso. Hoje, qualquer cidadão tem um incêndio na frente da casa dele, ele faz uma live. Ele são bons, né? Tá dando a notícia. Ele, em tese, é um jornalista, porque ele está retratando um determinado momento. Ele não tem os compromissos jornalísticos, mas ele está retratando um determinado acontecimento naquele momento. Ele entra com o celular, ele transmite ao vivo. Antigamente, não. Ligava-se para uma emissora de rádio, TV ou jornal que iria mandar um repórter que seria, então, o testemunho daquele acontecimento e depois contaria para todo mundo, da forma impressa ou da forma falada no rádio, o que tinha acontecido. Hoje, a imprensa sofre a concorrência mais brutal da sua história, que é a concorrência com todos. Todo mundo. Né? Jornalistas ou não. A segunda coisa é uma certa contradição, que a internet reproduz, na sua maior parte, e mais de 80% das vezes, notícias que a imprensa tradicional dá. Verdade. Se você entrar em qualquer site, você faz uma busca lá e pergunta quem foi que assinou o documento anteontem dando à indústria tal coisa. Qualquer site. Você vai ver a reprodução de N textos publicados pela Folha, sempre pelo segundo UOL, o Jornal o Globo, segundo o Jornal Folha de São Paulo. Tudo a mesma coisa. Mais de 80% do material jornalístico publicado nas redes sociais e pela internet em geral é reprodução daquilo que a imprensa estabelecida, comprometida com a informação, chamada tradicional para aqueles mais avançados. Os avançados dizem que esta é a imprensa tradicional, né? Antiga imprensa. E fica todo mundo reproduzindo a antiga imprensa e não paga nada para reproduzir. E ganha dinheiro em cima da antiga imprensa. Então, acho que são duas questões. Uma é uma crise. Como é que faz para ter leitor, ter assinante, se todo mundo tem N notícias de graça pela internet? 2, é que a imprensa chamada tradicional, ou a mais antiga, continua tendo relevância e importância. Né? E aí vem o tal da inteligência artificial, aí chacoalha a roseira de novo. Né? Para onde vai isso? Eu não sei. Mas, até agora, o que a gente vê é que a inteligência artificial é capaz de reproduzir e criar conteúdos a partir de uma série de coisas que estão lá. Agora, ela não vive a emoção. Ela não tem a sensação. Eu acho que as pessoas elas veem Tramontina, por exemplo, dando uma notícia e imagina que é facilmente substituível. Mas não é, porque tem a interpretação, a sensibilidade, tem o repórter que está lá e que também vai viver aquilo, e tem um monte de coisa atrás do jornalismo que a maioria das pessoas acho que nem imagina que existe, mas existe checagem de fato, existe entrevistas muito detalhadas para chegar realmente no fato. Ouvir os dois lados. Ouvir os dois lados. Vou dar um exemplo simples, tá? Às vezes nos chamam para dar entrevista em podcast. E a gente sabe que alguns podcasts pagam para dar entrevista. Como eu sou formado em jornalismo, para minha equipe eu sempre disse, cara, não, pela ética jornalística não se cobra para dar entrevista, cara. Não, eu não posso receber para dar uma entrevista, porque daí eu tenho um rabo preso. Ele está me pagando, então eu vou fazer uma entrevista chapa branca ali, vou falar só o que ele quer que eu fale. Então, tem alguns elementos no jornalismo que prima pela ética, pela verdade, ou pelo menos pela investigação mais profunda para achar a verdade, que eu acho que muita gente que acabou virando jornalista com o celular na mão mesmo não sabe nem que existe, né?
Quando você olha, por exemplo, um produto que está no ar, no Globoplay, Uhum. que é uma série de 3 episódios, série feita pelo repórter Ernesto Palha, chama 3 vezes Ártico. Ele esteve no Ártico na década de 90, Olha no aí. começo dos anos 2000, e agora voltou para lá no começo do ano passado. Tudo bem menor hoje em dia. Então, ele é o testemunho da crise climática. Ele é um excelente jornalista. Um jornalista que tem um texto com uma qualidade, ele tem uma capacidade de criar um estilo, um jeito leve, mas altamente profissional de trazer as informações que jamais inteligência artificial alguma será capaz de fazer. Jamais. Só o Ernesto Palha. Né? Então tem isso. Acho que a hora que você pedir para ela escreva um texto para mim de 50 linhas sobre podcast. Ela vai escrever. O que é o podcast, o que faz o podcast, tem 1, 2 pessoas que convidam uma pessoa, vai lá. Tá bom, você tem a fazer. Agora vem cá, conta para a gente o que tem por trás do podcast. Conta para a gente o que faz isto aqui Uma ser química, agradável. né? O que é esta química deste ambiente que química. torna isso interessante? Hoje de manhã um amigo me ligou, um amigo que é São Paulino, me ligou para falar assim, eu assisti o seu podcast no Palmeiras, durou 1h30, foi muito legal. Isso tem uma química, porque ele, como torcedor de um outro time, poderia falar assim, o Tramonta foi lá falar do Palmeiras, foi falar do trabalho, como nós estamos falando aqui, você fala de vários assuntos, não só de futebol. E ele ficou assistindo porque tem essa química, tem essa coisa legal que permite que as pessoas assistam a qualquer momento, a qualquer tempo, a qualquer hora. Assistam um pedaço e depois continuem assistindo. Isso a inteligência artificial não vai mostrar com esse entusiasmo com que nós estamos falando aqui. E acho que isso vale para todas as profissões, né? Que a gente está vendo uma mudança muito grande, né? Outro dia eu estava vendo uma imagem de como era para você fazer projetos de construções de casas antigamente, né? E aí vi uma foto assim de um monte de gente com uns papéis gigantes estendidos no chão, as pessoas ajoelhadas no chão e rabiscando assim, desenhando. Nossa, quem era arquiteto, engenheiro, no passado era assim, agora tem um sistema, mas ainda assim você tem muita coisa que tá para projetar, fazer, sabe, aquelas coisas que o Oscar Niemeyer fez, passa uma sensação, tem coisa que só a gente consegue fazer. Toda a profissão tá passando isso, né? A concorrência da inteligência artificial com o jornalista e a concorrência que o médico tem com o pessoal indo lá no site de busca, qual é a cura para tal doença? Tô com esses sintomas, o que eu faço? Tem coisa que só médico consegue fazer também. Marqueteiro também. Como é que eu faço para vender mais tal coisa? Como é que eu faço para isso? Tem coisa que só a gente consegue fazer, né? Acho que o sentido tá em a gente trabalhar de um jeito que só uma pessoa consegue fazer, né, Carlos? Eu vejo tanta gente ensinando a ser empreendedor. Eu fico rindo. Eu rio o tempo todo. Conversa com o empreendedor. Vai lá saber o tamanho da bucha. Não é só chegar e falar assim, você tem que conhecer o mercado, você tem que saber qual é o teu público, definir qual é o teu preço. Pô, isso é brincadeira, isso é coisa de conversa de criança. Vai lá empreender pra você ver, cara. Antigamente tinha um programa de televisão que tinha algumas, tipo um reality show assim, né, de mundo corporativo e tal. E aí pegaram um monte de gente que tinha um monte de MBAs nas melhores faculdades do mundo e falaram assim, agora vocês vão lá e vocês vão assumir uma barraca de pastel na feira e nós vamos ver quem tem melhor resultado, a barraca de vocês ou a barraca do pasteleiro que tá nessa feira aí faz 20 anos, vamos ver. E é muito engraçado, no começo a pessoa começa lá assim, não, vamos fazer o procedimento, o planejamento, um fluxograma. Passou 1 hora e o pasteleiro do lado tava ali dando um couro neles, né? Porque só quem viveu ali sabe bem o que é, né? Claro, então a prática, e é isso uma crítica que a gente faz tanto aos políticos, né? É tanta conversa, é tanto discurso tão distante da realidade, quando você olha para a realidade, né? E os jornalistas que se acostumam ou que apreendem a dor da vida visitando os bairros, né? Conversando com as pessoas que sofrem, vendo o sofrimento das pessoas e sendo testemunha dos problemas, aos poucos você vai criando uma casca grossa em relação a esse povo que fala. E na hora do vamos ver, não tem a mínima noção do que é isso. Verdade. Não tem a mínima noção. Você criou a casca grossa para sofrimento alheio também? Também.
Porque o senão médico você não- diz que tem que criar uma casca, se vê uma criança, por exemplo, ali na mesa de cirurgia, né? Um acidente muito grave. O jornalismo também, a gente, sei lá, os jornalistas, eu nunca fui um repórter de campo, assim, mas deve ver tanta coisa, né? Um cara que está lá numa guerra, vê tanta coisa, acaba também ficando mais durão, né? Sim. Eu digo para você o seguinte, na minha vida como repórter, eu nunca desenvolvi uma casca grossa para viver as coisas que eu vi. Especialmente em acidente de trem, acidente de carro, que você chega e vê as coisas mais horrorosas que tá, mas ali, de maneira geral, você, na briga ali, na correria do tempo, você vai e olha coisa, procura o outro, olha em volta, vê o ambiente e você já está anotando, você não tem muito tempo, aspas, para sofrer. Quando eu passei a trabalhar na redação, aí já como chefe de grupo de jornal e como apresentador, que eu passei a olhar o material que chega da rua, eu passei a sofrer mais. E especialmente no escurinho do estúdio, no silêncio do estúdio, Às vezes sozinho com algumas pessoas, como nós estamos aqui, mas para você ler aquele texto daquela morte, daquela dor, daquela indignidade, eu passei a sofrer muito mais. Você se lembra de algum específico que você se emocionou no ar, assim? Eu não sei, cara, foram tantos, mas eu me lembro que eu desenvolvi uma seguinte coisa. Eu metia a unha dentro do dedo, assim, enfiava a unha dentro do dedo para doer até, se fosse o caso, cortar. Para quê? Para eu desviar um pouquinho a atenção. Aí você vai me perguntar assim, bom, mas Tramontina, você não podia chorar no vídeo? Você não podia se emocionar? Muitas vezes eu me emocionei. Mas depois de um primeiro momento em que você se emociona, quem está em casa está esperando que você continue a falar. Aí você emociona, começa a chorar, E não e consegue depois de continuar. 20 segundos que você está chorando, o diretor de TV falou assim, bom, e agora? E o jornal? Não, você tem que se controlar, cara, porque senão o diretor de TV vai te tirar do ar, bota um comercial lá. Bom, Tramontina tem que se recuperar, tem que se recompor e voltar a ler as notícias. A vida continua. Então, o que eu fazia? Eu, muitas vezes, como já tinha visto a reportagem antes, já pronta, e na hora em que eu tinha que ler sobre aquilo, eu tinha que mostrar aquilo, eu tentava desviar um pouco a minha atenção até, me lembrar de outras coisas enquanto a reportagem estava sendo exibida. Eu sempre sofri muito em ver sofrimento de crianças, Para mim é o pior. especialmente no Brasil, onde criança não tem infância, É. criança vive no esgoto, criança Morre de fome, né? morre de fome. E nós não estamos falando de poucas, não. Nós estamos falando que nós temos 30 milhões de pessoas que passam fome, Isso. temos 50 milhões de pessoas que em insegurança alimentar. E boa parte dessas pessoas são crianças. Crianças que não vão para a escola. Ou crianças que vão para a escola e não aprendem porque não comeram direito. Então essas reportagens sempre me tocaram muito, sabe? Porque eu achava isto a prova da indignidade de um país. É um país indigno, porque ele não consegue resolver. E aí eu me cansei de entrevistar a autoridade. Imagina 40 anos, né? Eu ouço essa história de inundação desde o tempo que a Luísa Erundina e o Paulo Maluf foram prefeitos de São Paulo há 50 anos. Ah, choveu muito mais do que era esperado. Pô, mas tem todas as informações das autoridades climáticas que dizem vai chover mais esse ano. Aí a boca de lobo continua cheia, o esgoto continua cheio, não funciona. Aí vem todas aquelas desculpas. Aí você vai ficando irritado, sabe, rapaz? E digo para você uma coisa, desde que eu passei a fazer podcast, eu não entrevistei mais nenhuma autoridade. Eu não conversei mais com nenhum economista. Esses fazedores de frases, sabe? Eu não estou tirando a importância de cada uma das pessoas. É que ao longo de tantos anos, cara, eu ouvi tanto Lero, tanto 171 no meu ouvido, sabe? Tanto 171 de política, de autoridade, promessa. Aí outro dia aqui em São Paulo, semana passada, o prefeito de São Paulo retomou as obras de uma ponte, de uma determinada ponte. Aí quando vai ficar pronta essa ponte? Ah, no final de 2026. Aí faz uma tremenda de uma festa, um barulho, um negócio que sei lá se vai estar pronto.
Eu não me esqueço que o vice-presidente da República começou a construir o metrô aéreo de São Paulo para a Copa do Mundo de 2014. Esse monstrengo horroroso. Não está pronto até hoje. E que não está pronto até hoje. Vai fazer 10 anos. Obra do PSDB. E eu não estou fazendo crítica, não sou petista, não sou lulista, não sou tucano, não sou nada. Eu sou apenas um cidadão que fica olhando em volta e falo, gente, né? Então a vida jornalística vai mostrando um pouco isso para a gente vai ficando com essa casca grossa. Imagina. Sabe, de olhar para as pessoas, registrar o que elas estão dizendo, respeitar o que elas estão dizendo, mas muitas vezes não acreditar no que elas estão prometendo. Porque a gente já colecionou promessa, hein? Poxa, imagina. Rapaz. Se as suas netinhas, daqui a algum tempo, Tramontina, virassem pra você e falassem, vovô Beto, Vovô Beto, tô pensando em ser jornalista. O que você falaria pra elas? paz, minha querida, vamos mudar de ideia. O vovô vai tentar te ajudar. Não, sabe, as pessoas têm que ser felizes, né? As pessoas têm que ser felizes. Algumas vezes, as pessoas não querem, não estão interessadas, elas vivem bem assim ou assado, com mais ou com menos. Cada uma tem um jeito de viver e a felicidade por viver de alguma maneira. E assim também eu acho que é o trabalho. Com o tempo, eu também passei a pensar que eu olho para meus filhos hoje e falo, cara, antes de tudo, vocês têm que ser felizes, né? Eu tenho um filho que tornou-se executivo de um grande banco, com um cargo importantíssimo, jovem para chuchu, e eu falo para ele, cuidado, porque agora você trabalha muito, com uma responsabilidade gigantesca, mas não deixe que isso atrapalhe tua cabeça. E não deixe que isso faça com que a sua vida se torne complicada ou difícil. Ou só focada em Ou só dinheiro e focada trabalho, nisso. né? Você se arrepende um pouco de ter trabalhado demais e não ter visto os pequenos crescerem? Não, porque eu sempre coloquei com muita clareza que o trabalho era o caminho para me permitir fazer um monte de coisa. O trabalho era o caminho, nunca era o fim. Nunca o trabalho para mim foi o fim. Eu recebi os convites para ir aos lançamentos de novelas, festas da Globo, né? Eu, como editor-chefe de um jornal importante, nunca levei meus filhos, porque eu não queria que meus filhos fossem, de alguma forma, atraídos por aquele mundo virtual. É uma nuvem, esse glamour todo em torno de artistas e tal. Isso é uma nuvem que, de repente, faz assim, some. E eu sempre falei para eles, eu sou jornalista, trabalho na TV Globo, construí minha história na Globo, minha carreira, da qual eu me orgulho, e acho que a Globo tem muita satisfação pela relação que nós construímos ao longo do tempo, mas quando eu deixar a Globo, sempre falei isso para eles, eu vou continuar sendo o mesmo jornalista. Isso eu acho que me preparou para que esta minha saída após 44 anos quase na mesma empresa, foi meu único emprego. Isso me preparou para eu não ter choque. Eu não tive um choque pela saída. As pessoas me perguntam, e aí, tal, você sente saudades? Eu falo, eu tenho uma relação muito boa com os amigos. Com o trabalho, foi um trabalho bem feito, um trabalho legal, mas que se encerrou em um determinado momento, aí eu virei a página. E fui para o mundo novo. Aí é que está o desafio que veio. Isso é que me dá uma satisfação muito grande. Eu fui para o mundo novo e falei, bom, e agora? Aí eu comecei a receber convites, né? Eu falava, cara, mas eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz rádio. Como é que eu vou fazer podcast? Eu sei fazer entrevista, mas podcast não. Eu falei, pô, então eu vou aprender a fazer esse negócio. Talvez eu demore mais, talvez eu demore menos, talvez me adapte com mais facilidade ou não sei, mas eu vou experimentar. E confesso a você que na minha vida profissional eu nunca experimentei, eu sempre segui uma fórmula pronta. A fórmula do jornalismo é uma fórmula pronta, né? Você vai para a rua com a seriedade necessária, junta as informações, depois você traz para a emissora e organiza aquelas informações de maneira a contar o mais corretamente possível aquilo que aconteceu. Você jamais vai ser preciso totalmente.
você jamais vai contar a verdade. Não existe verdade. Verdade é uma discussão gigantesca. Tem os fatos e você vai tentar contar o mais corretamente possível, o mais próximo de como foi, o que aconteceu. Né? Então, né, esta fórmula é uma fórmula já consagrada, consagrada, uma forma de e sucesso. Agora você está reinventando. Agora você põe o teu né? charme, põe o teu estilo, põe o teu jeito, a tua maneira de falar, a tua entonação, né? Você já pegaram o discurso de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos? É um show, mas é claramente marcado. Ele tem aquelas pausas dele, ele tem um jeito de soltar umas perguntas no meio do caminho. Tem toda uma técnica na Aprendeu construção. com o Piangers, sabia? Não, aquele lá é um grande orador mesmo. Foi, tá vendo? É incrível, né? O cara eu vou ficar aqui até amanhã para aprender com o Piangers. Olha aí. Se você não assistiu uma palestra do Piangers ainda, você vai lá que você vai ver. Aí, que legal. E você faz palestra também, Tramontina? Eu faço. Porque a Globo tem essas restrições, né? Quem trabalha na Globo não... não sei como é que tá hoje em dia, mas tinha uma época que não podia dar palestra, não podia dar entrevista em outro canal. Tem uma série de... Aí eu acho que, imagino que quando sai da Globo, a pessoa pensa assim, pô, que bom, agora eu posso aceitar vários convites, posso dar palestra. A Globo tem uma série de restrições, porque a Globo tem uma posição com a qual eu concordo, que é a seguinte: se você está vinculado a um veículo de informação jornalística, você tem que seguir preceitos éticos da informação jornalística. Não pode nem fazer publicidade, Não acho. pode, e eu acho correto, porque eu não posso permitir que a minha imagem e a minha credibilidade, que é ligada a um veículo jornalístico, se misture com a publicidade. Faço publicidade de uma determinada empresa que promete construir e vender determinado produto. Aí, no meio do caminho, ela quebra. Aí as pessoas vão lá e falam assim: Tramontina, eu comprei aquele produto porque você falou que o produto era bom. E aí, como é que fica? E aí eu pergunto, como é que fico eu? Verdade. Né? Então, a Globo tem, sim, uma série de limitações, mas eu sempre fiz muita apresentação de eventos, seguindo essas regras, essas normas. Em muitos você podia fazer. Fiz palestras também, só que agora não tenho essa limitação, porque eu não sou mais ligado a um veículo de comunicação. Eu fiz 2 projetos, eu fiz um projeto grande para a CNN no ano passado, que foi ao ar até outubro, que foi o CNN Freedom Project, produzido pela CNN Internacional. Depois eu fiz um outro projeto que esteve no ar no mês de dezembro. E agora eu fui convidado pela CNN para fazer mais um projeto que ficará no ar ainda por 6 meses. Ainda não gravei e vou gravar. Né? Então eu agora posso administrar os convites que eu recebo. E eu faço muito palestra sobre relacionamento de imprensa com empresas. E tenho sido convidado também para falar desta minha retomada profissional de uma maneira completamente diferente. E você tem algum sonho, algo que profissionalmente falta para você, assim? Sei lá, ter um programa seu de, não sei, de cobertura internacional? Você pensa em alguma coisa especificamente ou hoje o desafio é mesmo? Eu já houve um momento na minha carreira que eu pensava em ser correspondente internacional, mas eu nunca fiz nenhum movimento para viabilizar isso. Tá? Então passou. Nesse momento eu digo assim, eu quero fazer bons podcasts. Alô, Barack Obama, tá convidado aí, já entendemos. E quero talvez aumentar a cobertura do podcast. Né? Eu fiquei pensando em grandes acontecimentos que foram registrados recentemente no país e tal. A gente podia ter feito uma cobertura grande nesse sentido. Você diz um 8 de janeiro, assim... 8 de janeiro, alguma coisa desse tipo. Né? Em que a gente pudesse ter uma atuação mais... Em loco. Ou em loco, ou uma cobertura mais aprofundada, uma cobertura com mais entrevistas, com mais informações, com uma variedade de informações que abrangesse melhor os acontecimentos para ajudar as pessoas a entenderem melhor. Eu hoje tenho um desafio e eu tento fazer nos meus programas uma coisa em que as pessoas compreendam.
Eu acho Não isso um adianta, barato. não adianta você ficar falando STF. Na televisão. Que Exatamente. STF? Exatamente. Chega para o cara que pega ônibus aqui em São Paulo e fala para ele que o DHPP está investigando tal assunto. Ele fala o quê? Que DHPP? Fala que é o Departamento de Homicídios da Polícia. Mas jornalista gosta de sigla. É. Jornalista tem a mania de achar que sigla dá um tom mais glamouroso, dá mais qualidade, dá mais conteúdo. Isso é uma bobagem sem tamanho. Né? Como é que chama o plano de emergência da prefeitura que bota ônibus de emergência quando para o metrô? É o Paese. Aí os jornalistas insistem em falar. Os ônibus do Paese, pergunta para a pessoa que ficou sem o metrô e vai pegar aquela fila desgraçada de ônibus e falta ônibus para levar todo mundo para casa, se ela sabe o que é Paese. Mas os jornalistas adoram falar que os ônibus do Paese. Fala que são os ônibus de emergência, é uma gambiarra dos ônibus. Sim. Eles pegam os ônibus que estão parados nas garagens e mandam lá para a porta do metrô. É bom poder falar esse tipo de coisa agora, né? Tá pondo pra fora aqui, ó. Pra fora, tipo, sem teleprompter, então, né? Isso, eu quero hoje falar de maneira a ser compreendido, né, pela maioria das pessoas. Não é falar nós vai, nós volta, nós pega e nós fica. Eu não sei falar assim. Tá. E acho que recriar a língua de uma forma proposital e equivocada, eu acho um erro. Ponto. Eu não vou falar desse jeito. Mas eu acho que o desafio da comunicação é a gente contar histórias para as pessoas e ser compreendido pela maioria das pessoas. As pessoas têm que entender o que a gente fala. A gente usar coisa sofisticada e tratar de informação de maneira sofisticada, as pessoas não entendem. Talvez, para citar aquelas duas crises que você estava citando, talvez essa seja uma terceira crise do jornalismo, que é ter ficado num linguajar muito antigo, muito pouco coloquial e acessível, né? É muito melhor você ver uma pessoa falando o que é de verdade, sem sigla. Mas aí você tem que pensar no seguinte, você tem uma parcela da audiência da televisão que tem mais de 40 anos. E se você mudar radicalmente o jeito de falar da televisão de uma hora para outra, sim, você perde aquele grupo. Você pode até ganhar um novo grupo, mas você perde o outro. E aí, como é que faz? As mudanças na televisão, especialmente nos telejornais, são mudanças pensadas e discutidas durante muito tempo por causa de todos esses riscos que existem. A população reage a isso. Sim. A audiência reage. Quando eu deixei o SPTV segunda edição, o que eu mais encontrava, recebia de informação assim, como que você deixou a gente? Como você nos abandonou? Porque a televisão cria um vínculo, um hábito. Você era um companheiro de anos, décadas. Né? Entra na casa das pessoas sem pedir licença e entra nos ambientes mais íntimos. Você entra na cozinha, você entra no quarto. E conversa com a pessoa todo dia, durante anos. E aí um dia você fala, gente, eu estou indo. Grande abraço, obrigado a todos vocês. Tchau. A pessoa fala, como assim? É isso que eu mais ouvia. Como assim? Eu continuo ouvindo voz, até hoje. Cara, parece que tem um negócio que eu já ouvi tantas vezes, né? Eu ouvi tantas vezes a voz do Tramontina que parece que é... Eu chego nos lugares de óculos escuros, de boné. É quando você fala... Opa, tudo bem? É aqui que eu pego no seu... A pessoa para e fala assim, cara, eu te conheço. Essa voz... É muito tempo, né? É muito tempo no ar, na casa das pessoas, todos os dias. Em diferentes horários, em diferentes jornais, em diferentes programas, diferentes produtos. Isso marca. E é assim que isso acontece mesmo. Isso acontece com todo mundo. Aconteceu comigo, e acontece com todos os outros que viveram e que vivem essa experiência. Fizeram por muito tempo. Por muito tempo. E para sua esposa, assim, agora, os seus filhos estão grandes, pela primeira vez você está com mais tempo em casa, né? Então, há alguns anos, eu me aposentei oficialmente. Há alguns anos. Me aposentei no INSS. Aí eu cheguei em casa e falei assim, eu vou me aposentar e aí eu corro. Eu vou treinar bem corrida, eu vou treinar todas as manhãs de maneira mais firme, mais forte, para participar de mais corridas, a gente vai viajar mais. Aí eu falei assim, nem vem. Vai ficar em casa enchendo o saco o dia inteiro? Não faça isso. Não.
Funcionou tão bem até agora. Funcionou tão bem até agora, não vem não, né? Eu acho que a Rô, a minha mulher, da maneira mais, assim, extrovertida possível, falou uma coisa que é uma verdade, que né, a gente não pode parar, né? Você pode mudar, você pode ter outros objetivos, você pode adaptar a tua vida a outras metas, mas parar é algo que nem sempre funciona, né? É uma opinião muito pessoal, não estou fazendo crítica com quem parou e quem não faz nada, não. Cada um cuida do seu nariz do jeito que quer. Bota o teu nariz onde quiser. Não tem problema nenhum. Estou falando que, para mim, essa experiência que eu estou vivendo é muito interessante porque é uma ruptura tão forte. Eu só uso terno quando vou apresentar algum evento. Eu tenho 12 pares de meias pretas que estão repousando no fundo da gaveta. Olha. A liberdade de não passar maquiagem, uma base. Eu saí da televisão, fui com a minha filha, ela falou assim, pai, você precisa de guarda-roupa. Você só tem roupa social, pai, você só tem terno, você só tem camisa social, gravata, meia preta, para com isso. É porque eu ficava em casa de manhã, ou ia para algum compromisso, mas depois eu já ia para a televisão, passava o dia todo na televisão, uma boa parte do dia, e à noite eu era convidado para eventos, para acontecimentos, eu ia de terno, porque era o Carlos Tramontina que estava sendo convidado. Não era pessoa física, era pessoa jurídica. Na televisão, você se torna pessoa jurídica. Você é enxergado como um representante daquela emissora, e não como o cara. Aquele cara, convidamos o cara. Não, é o Tramontina da Globo. E eu acabava indo de terno para os compromissos, de maneira geral. Fim de semana não, mas fim de semana também tinha plantão. Tinha que trabalhar, né? Tava de terno. Numa escala. Agora, Dormia cara, de terno. Tá lá, ó, desde... no calor, cara. Calor de No terno. calor você se Pegava onda acostuma de a usar terno terno no calor. na praia. Já pensou nesse calor maldito agora de 38 graus, Imagina. usando terno Ainda na bem rua? que mudou, hein? Ainda bem que os repórteres não usam mais terno na rua, né? Porque senão seria um sofrimento. Mas então eu noto que a minha vida, com outras atividades e com outros desafios, ela foi recriada, né? Eu digo que para mim é um recomeço. Eu estou fazendo coisas novas, eu tenho desafios que são diferentes, eu aprendo com jovens, né? Sou o mais velho de todos os que estão aqui nesse ambiente, ó. Não sei, hein? Não sei. Sou mais velho do que todo mundo que está aqui, ó, né? Eu estou aprendendo, né? E aí tem isso, que é poder usar outro tipo de roupa, me vestir de uma outra maneira, me apresentar de uma outra maneira. Então é um novo passo. Tem uma outra versão do Tramontina aí também. Você ficou 40 e tantos anos usando terno. Agora está se redescobrindo, mas você contou aí, nas entrelinhas, que no paralelo desse Tramontina de terno e gravata tinha também um alpinista que já foi subir montanha, que até escreveu um livro sobre isso, né? Você não foi só em uma montanha, né? Subia de Tramontina? terno as Não, eu montanhas. Subia de terno? Tem uma foto dele no Everest. Coloca aí, produção, a foto do Gravata. Tramontina de terno subindo. Quando eu fui o primeiro lugar para onde eu fui para o Everest, a maior montanha do mundo. A primeira que você A foi? primeira. Já foi no Everest. Pá! A primeira maratona que eu corri foi a Maratona de Nova York, que é a Caraca. maior, a mais sensacional, a mais maravilhosa, a mais difícil, a mais complicada, a mais tudo. Eu já fui logo na primeira, porque eu falei, se eu perder a vontade, eu já fui na maior. Aí no Everest eu comprei uma bota. Comprei uma bota para subir montanha. Você usa uma bota reforçada, com tornozelo reforçado, para que se você virar o pé, ela segure a onda, para evitar que você torça o tornozelo, né? E aí eu ia trabalhar com aquela bota. E a Veja, uma vez, fez uma foto minha, eu com calça de terno, paletó e tal, com aquela bota até aqui, reforçada até o meio da canela, reforçada, me preparando. Aí eu comecei a subir montanha. Eu fiquei alguns anos. Eu fui até o acampamento base do Everest, ali eu subi o Island Peak. Depois eu fui para o Kilimanjaro, na Tanzânia. Você chega no Quênia, aí pega um jipe, atravessa do Quênia para a Tanzânia e fui para o Kilimanjaro. Aí eu fui até o cume do Kilimanjaro, 5.950 metros. Depois, no ano seguinte, eu fui para o Aconcagua, que é aqui na Argentina, que é uma montanha muito complicada.
Aí eu fui até 6.200 metros. Mas aí, cara, eu sou um cara muito ligado à família. E montanha é uma roubada. Montanha, a família não vai. Ninguém vai para montanha. Montanha é a pior coisa que pode existir na vida do cidadão comum. Só para quem gosta, que é uma coisa legal. Não toma banho, não tem banheiro. Frio, Frio barraca. desgraçado, menos 15, menos 20. Dorme com os marmanjos, tudo juntinho na mesma barraca. Todo mundo ronca junto. Passar um perrengue lá. É só perrengue, né? E a viagem de montanha, a montanha é uma viagem cara e demorada. E eu comecei a perceber, e depois de 3 anos eu parei, porque aí eu notava que eu passava um mês na viagem As na suas montanha. férias você gastava sozinho. No... E aí a minha família ficava sozinha. Quando os filhos estavam em férias na escola, eu não viajava mais com a família, porque eu estava trabalhando, porque no período de férias eu fui para a montanha. Aí eu desisti, e como eu estava treinado fisicamente, eu passei a participar de provas de corrida. Aí eu comecei a correr. Primeiro provas de 6 quilômetros, depois de 10 quilômetros, eu aumentei até a maratona. Hoje eu não corro mais maratona. Eu já corri 39 meias maratonas, corri provas de 25, corri enquanto São você estava Silvestre, correndo... corri outras tantas, mas hoje, com o confinamento, eu perdi muito na minha condição física e estou sofrendo. E pra enquanto você voltar. corria, os outros participantes ficavam te perguntando notícias? Ô, e aí, Tramontina, como é que tá? Cara, tem gente que te descobre na prova. E fica correndo do seu Aí lado, começa a correr conversando, do lado. filmando. Olha, eu estou aqui. Tramontina. Tô lá, sabe de quem? Ao lado de quem? Que eu estou. Atrapalha a sua prova, atrapalha o cara. Oba! Aí o cara começa a perguntar, cara, tô procurando respiração para poder aguentar minha viagem, eu tenho que ficar respondendo perguntas. Tem alguma coisa que te incomoda na tua fama? Em todo mundo te reconhecer? O que me incomoda algumas vezes quando eu estou comendo, a pessoa vem bater no meu ombro e pedir foto. Vamos ali na minha mesa, você tem que sair da sua mesa e na outra mesa. Então é assim, aí eu falo, me desculpe, eu vou fazer a foto sim, não tem problema nenhum, mas aguarda um momentinho, deixa eu acabar de comer. Eu não acho justo eu parar de comer com a minha família para fazer foto. Eu não me nego a fazer a foto, mas uma via de mão dupla. Vem cá, você espera um minutinho? Fazemos a foto na boa. Você me dá um autógrafo aqui no livro, não sei o quê. Claro que eu te dou autógrafo. Aguarda um minutinho. Se eu não estiver comendo, especialmente no momento da refeição, em restaurante, né? Eu peço para a pessoa esperar. Algumas vezes em restaurante você percebe que alguém está roubando a sua foto, né? De longe. De longe, a pessoa está fazendo de conta que está fazendo foto de alguém na mesa, na verdade ela está fazendo foto sua na mesa ali, né? Ali atrás. Já vieram me pedir foto dentro de banheiro. Aí eu falo assim, cara, vamos fazer a foto, mas é melhor a gente sair do banheiro, né? Que momento, hein? Que momento! Uma fotinha. Pô, para com isso, cara. No banheiro não, né? Banheiro não. Não vai revelar essas coisas, né? Nossa intimidade aqui. Não, para com isso, cara. Vamos no banheiro, não pode. Não, aí... Tá certo. É. Gente, foi um papo maravilhoso, né, João? Muito Aprendemos bom. muito com Tramontina, conhecemos um pouquinho do lado família do Tramontina e descobrimos que banheiro não se pede foto pro nosso amigo aqui, Pra né, ninguém. cara? Pra ninguém. Acho melhor pra ninguém, hein? Tramontina, muito obrigado pelo papo de hoje. Esse foi um episódio do Santa Correria que a gente está sempre trazendo lições sobre família e trabalho pro pessoal. Esse podcast aqui tem o apoio da Chevrolet, que é a nossa marca querida de automóveis. Está quase completando 100 anos, muita história, muita tradição. Está lançando aí o Bolt, carro elétrico, tem um monte de novidades chegando no mercado. Obrigado, galera da Chevrolet. E a gente tem o pessoal da reserva aqui com a gente. Vocês viram quem passou 40 e tantos anos usando terno e gravata aqui, falou finalmente para usar uma roupa mais tranquila. Ó, nós estamos aqui já, hein? Boa. Muito bom, espero que vocês gostem desse episódio. Compartilha aí com quem tá precisando ouvir isso, que vem mais muita gente legal por aí, não é isso, Piangers? É isso aí, vem muita gente legal que nem o Tramontina. Um beijo pra sua família, meu irmão. Um beijo pra Isa, né? E pra Alice. As duas netinhas, e parabéns pela carreira que você construiu, mas acima de tudo pela família que você tem, né? Que conseguiu nesses anos todos estar do seu lado, te mantendo esse cara sensacional que você é. Obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, contar histórias
dividir experiências. E acho que quem tinha que finalizar é ele, dando uma boa noite, ou algo assim. Falando né? que horas são, quem sabe? Amigos, deu tempo? Que horas são? 6 e ônibus. Tchau, até a próxima. Ultramonta! Ultramonta!